Bom, seja bem-vindo. Vamos avaliar comigo essa TC de abdômen, protocolo trifásico, e eu vou ressaltar as partes anatômicas mais importantes em cada uma dessas fases. Então, aqui no quadrante superior esquerdo, nós temos uma aquisição, uma varredura pré-contraste. Quadrante superior direito, na fase arterial, que a gente observa a aorta abdominal opacificada, assim como a artéria esplênica, parte do baço também. No quadrante inferior esquerdo, uma fase hepática, uma fase venosa, uma fase portal. E no quadrante inferior direito, uma fase já excretora. Bom, e como eu sei disso, a gente pode descer um pouco as imagens. E aqui a gente já avalia essas fases também do ponto de vista do aparelho urinário. Então, uma fase pielográfica, uma fase córtico-medular, uma fase cortical e uma fase pré-contraste. Isso tudo quando a gente está falando aqui da avaliação dos rins, tá? Então vamos lá. Vamos avaliar então o fígado na fase portal ou venosa. É importante a gente avaliar o fígado nessa fase. Isso porque a gente tem algumas estruturas aqui, como a veia porta, por exemplo, tá aqui. Ela é melhor caracterizada nessa fase. Essa fase portal não é uma fase tão bacana, nós temos uma concentração baixa do contraste, ó. A gente percebe que a veia porta aqui se divide em ramos direito e esquerdo. E a gente observa também aqui as três veias hepáticas, né, confluindo para a veia cava inferior. Então, veia hepática direita, veia hepática média e veia hepática esquerda. Aqui nós temos a veia cava inferior, veia renal esquerda e veia renal direita. Aqui nós temos a aorta abdominal e a artéria mesentérica superior. Lembrando que a veia porta aqui é formada pela veia esplênica, está aqui, e a veia mesentérica superior. Bom, nós temos a visualização da vesícula biliar, baço, nós temos a cauda do pâncreas, corpo do pâncreas, colo, cabeça e processo uncinado do pâncreas. A gente observa aqui as adrenais com a forma triangular direita, aqui, e a adrenal esquerda que está aqui. Rim direito, rim esquerdo, junção esôfago gástrica, e aqui já o jejum alça intestinal de cólon, na flexura esplênica, flexura hepática do cólon, cólon transverso, tá aqui, aqui o cólon descendente, cólon ascendente, tá aqui. Aqui nós temos o seco, um pouco mais inferior ao seco, nós temos aqui o apêndice nessa topografia.
Olha aquele aqui. Inclusive com conteúdo gasoso no seu interior. Então, apêndice na fossa ilíaca direita. Aqui nós temos a transição reta. Aqui nós temos o útero. Aqui um DIU. E aqui a bexiga. Em relação à parte subcutânea, nós temos o reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Aqui o músculo psoas, os pilares diafragmáticos esquerdo e direito. Vamos avaliar agora uma fase excretora, os trajetos dos ureteres. Aqui, bexiga, os ureteres, toda a excreção renal tá aqui. Trajeto ureteral. Aqui a bexiga. A coluna lombar a gente pode avaliar aqui no sagital, também sem alterações, os corpos vertebrais, os discos intersomáticos, espaços articulares, os processos articulares, sacro e aqui o cóccix, coluna lombar. Bom, era isso.